livro de Lucas, número 15, capítulo 15, no versos 11. Você que trouxe Bíblia, quero nos acompanhar. Amém? A Bíblia diz que esta palavra é o pão que nos alimenta. Não tem condições de só eu comer do pão e ver os meus irmãos necessitando. Livro de Lucas, no capítulo 15, no versos 11. Os meus irmãos foram encontrando a palavra, vão dando um brado de amém, misturado com glória a Deus e aleluia. Eita glória, é forte. Livro de Lucas, capítulo 15, no versos 11, que vai dizer assim: e Jesus lhe contou-lhes uma parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dá-me a minha parte dos bens que tenho. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a sua terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. E foi, e chegou-se um cidadão daquela terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam. Ele ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de alimento, e eu aqui pereço de fome. Levantei-me-ei e irei ter com meu pai, e assim lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou eu digno de ser chamado filho teu. Faze-me como um dos teus escravos. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, contra o céu eu pequei, e contra ti também. E já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe um anel e põe-te na mão, dai sandálias e põe-te nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai. Os comemoramos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e hoje vive. Este meu filho tinha se perdido e hoje foi encontrado. E começaram a lhe alegrar-se. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós vamos observar esta palavra, meus irmãos, a palavra do livro de Lucas. Esta palavra ela é contada no livro de Lucas, de Marcos e de Mateus, a qual ela é contada em diferentes situações, mas toda ela se ligam à mesma história. Nós vamos observar que Jesus Cristo está dando ensinamento aos seus discípulos. E ali, contando umas e outras parábolas, Jesus chega e conta a parábola do filho pródigo, da qual esta parábola serviria de alerta para aqueles que estavam com ele e porventura viesse se afastar. Nós vamos observar que a palavra de Deus vai começar dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. Então, no caso, era uma família, na qual um desses familiares não estava satisfeito com o que tinha. Um desses familiares não estava bem onde vivia. Nós vamos observar que Jesus vai contando a parábola
E ao decorrer da parábola nós vamos observar que este certo moço vai chegar com seu pai e vai dizer: olha, dai-me a parte que é-me cabida, pois quero eu a minha herança antecipada. Nós vamos observar que a palavra de Deus vai dizer que uma herança foi dada antes da hora. Se nós formos olharmos para o tempo de hoje, nós só teremos direito à herança depois da morte de nossos pais. Nós só teremos direito à herança depois da partida de nossos patriarcas. Você vai observar que a palavra de Deus vai dizer que este moço, a Bíblia não cita o nome deste moço, mas ele vai ao seu pai e ele diz: pai, dai-me a minha parte na herança, pois quero eu partir deste lugar, pois quero usufruir daquilo que faz parte de mim. E você vai observar que o pai, com toda a sua delicadeza, com todo o seu amor ao seu filho, faz aquilo que o seu filho lhe pede, faz aquilo que o seu filho deseja. Ele reparte os seus bens. E o seu filho ali com seus bens em mãos, ele parte da casa de seu pai. Parte da casa de seu pai para uma terra distante, na qual esta terra era uma terra onde já estava sendo consumida pela prostituição, onde é uma terra onde já estava consumida pelo pecado, uma terra onde já estava sendo consumida pela idolatria, uma terra que já estava consumida pelo engano, pela avareza, pelo egoísmo. E nós vamos observar que a palavra de Deus vai dizer que este moço sai da casa de seu pai e chega nesta terra. E ao chegar nesta terra, a Bíblia vai dizer que ele pega as suas riquezas e sai gastando desordeiramente. Sai gastando, vamos dar o exemplo, sai gastando com cachaça, sai gastando com drogas, sai gastando com prostitutas, sai gastando em prostíbulos, sai gastando em festas, sai gastando com tudo aquilo que satisfaz a sua carne. Mas nós vamos observar que mais abaixo no capítulo a palavra de Deus vai dizer que aquela terra sofreria com uma grande fome, na qual nem aqueles que têm dinheiro teriam dinheiro para comprar o alimento. E vamos observar, a Bíblia vai dizer que o dinheiro deste certo moço acaba. A Bíblia diz que o dinheiro deste certo moço já não existe mais. Aí a Bíblia vai dizer que ele começa a passar necessidade, ele começa a ser humilhado, ele começa a ser pisoteado. A Bíblia vai relatar que ele sai em busca de um emprego. E ali ele encontra um certo homem e pede o emprego dele. E esse homem, por sua vez, manda que ele se dirija à sua fazenda. E ali este jovem, estando naquela fazenda, trabalhando em meio aos porcos, ele vê os porcos se alimentando e ele diz para si mesmo: os porcos têm essa bolota para se alimentar e eu não tenho nada para comer. Aí ele se lembra de um ponto bem importante. Se lembra que no início da palavra ele pede a sua herança de seu pai. E aí no meio da parábola ele vai se lembrar de onde ele saiu. Ele diz para si mesmo: enquanto os trabalhadores de meu pai têm comida em fartura, estou eu aqui perecendo de necessidade. Nós vamos observar que ele continua no seu íntimo dizendo: terei eu com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou eu digno de ser chamado um filho teu, pois trata-me como um dos teus empregados. Nós vamos observar que ele tem essa conversa no seu íntimo. Logo de imediato ele sai daquele lugar. Aí a Bíblia vai nos relatar que ele chegando, aproximando-se da sua casa, ele observa o seu pai. O seu pai está no mesmo lugar onde antes dele sair do show. O seu pai está no mesmo lugar
onde ele saiu, ele deixou. O seu pai está na porta de casa o esperando. E a Bíblia diz que quando o seu pai vê o seu filho se aproximando distante, este pai sai disparado em direção ao seu filho. E ali ele se atira no pescoço do seu filho. E ali o filho coloca em prática aquilo que ele conversou no seu íntimo. Ele diz: pai, pequei eu contra o céu, pequei eu contra ti, já não sou eu digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos teus empregados e dai-me o que comer. De imediato o seu pai diz para um dos seus servos: pega-lhe um anel, coloque em suas mãos, pega-lhe uma sandália e põe os seus pés, e pega o melhor bezerro que estiver na minha fazenda e prepara-o, pois esse meu filho que estava perdido foi encontrado, pois ele estava morto e hoje vive. O que tiramos com essa palavra? Por muitas das vezes tem filhos rebeldes, passam necessidade por desobediência de Deus. O que tu está dizendo com isso, irmão? É filho de mãe? Não, é filho de igreja, é filho de mãe e de pai. Passa por necessidade por querer fazer a sua vontade. Passa necessidade porque quer fazer a vontade da carne. Por muitas vezes esse filho padece porque quer fazer da sua maneira. Mas só que ele se esqueceu que lá no fim ele ia ter que voltar onde ele abandonou. Observe na palavra que ele dá as costas e vai embora. O início da palavra: o pai divide tudo que é dele e dá. Assim mesmo é hoje. O pai é Jesus Cristo e o filho somos nós. Quantos filhos não pediram do seu pai aquilo que lhe era de herança e hoje viraram as costas e voltaram-se para o mundo? Mas só que hoje tem um porém. Aquela herança que foi pedida lá atrás, hoje ela está fazendo falta. Hoje ela já não existe mais. Como a gente observamos na Bíblia, aquele filho passando necessidade. Assim tem muitos filhos hoje que se afastaram da presença de Deus e estão passando necessidade espiritual. Observe que a palavra vai dizer que o filho decide por si só sair da casa de seu pai. Assim mesmo é nos tempos de hoje. Ninguém afasta crente da presença. É o crente que decide se afastar por desobediência. É o crente que decide se afastar porque quer fazer as suas vontades. O crente passa peleja porque deixa de obedecer ao seu pai. Deixa de olhar para o selo de seu pai e olha para a herança daquilo que é de seu pai. E o pai por muitas das vezes vai dizer: pega aquilo que é teu e parte se assim é a tua vontade. A Bíblia vai dizer que Deus é humilde e manso de coração. De maneira alguma ele vai segurar alguém para lhe servir. De maneira alguma Deus vai lhe aprisionar para fazer as suas vontades. Assim como esse pai fez com o seu filho, deu a sua herança, e o seu filho por sua vez partiu, assim mesmo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos não têm padecido pela necessidade? Pegou a sua herança antes do tempo e se afastou da casa de seu pai, e hoje está lá no mundo, hoje está necessitado, hoje está vendo os porcos se alimentando, e ele está dizendo no seu íntimo: lembro-me eu quando estava na casa de meu pai, que não me faltava o alimento, que não me faltava as vestes, que a sandália não se acabava, mas por ignorância minha, decidi eu pedir a minha herança de meu pai, e hoje estou aqui passando esta peleja, passando esta necessidade. Ei, homem de Deus, a palavra de Deus te diz assim nesta noite: volta, que o pai está te esperando no mesmo lugar. A porta que tu saiu é a mesma porta que o pai está te esperando. Ei, aquele anel que tu tiraste dos dedos, aquela sandália que tu tiraste dos pés, estão te aguardando. O pai poderia ter virado as costas para o seu filho, pois ele poderia ter dito: não, tu pegou a tua recompensa, tu pegou o que era teu, agora tu não tem mais parte comigo.
Mas vamos observar que de imediato o pai corre e se atira aos pescoços dos seus filhos. Assim mesmo, é você que está me ouvindo nesta noite. É você, mulher. É você, filho, que está me ouvindo. O pai está te esperando no mesmo lugar que você deixou ele. Talvez você saiu, deu as costas para o seu pai. Você nem percebeu onde ele estava. Mas ele ficou lá na porta te esperando. A Bíblia vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. A Bíblia diz que quando tem fôlego de vida, há esperança. Para você que me ouve, para você que está respirando agora nesse momento, para você que está me ouvindo, ei, que privilégio é esse seu, de você estar me ouvindo nesta noite. Faço eu uma prova com você. Vai no Instituto Médico Legal neste momento e vai ver quantos não tem essa oportunidade que você está tendo. Vai no pronto-socorro, na Pedra do Nicodério, e vai ver quantos não estão tendo esta oportunidade e você está tendo. Vai você ali no hospital, ver quantos não estão em coma meses e você está aí saudável, sadio. O Pai está te dizendo: eu estou te esperando na porta. Aleluia, glória a Deus. Lembra-se que quando tu saiu da casa de teu pai, ele ficou na porta te aguardando. Ele não sabia nem a hora e nem o dia que tu irias voltar, mas ele ficou lá te aguardando. Porque todo pai tem um amor pelo seu filho. Assim é Jesus Cristo por nós. Ele não sai, ele já sabe o dia que tu vai voltar, mas ele continua te aguardando ali na porta. Ele sabe quando tu saiu e o motivo por que tu saiu, mas ele também sabe o porquê tu vai voltar. O pai está te aguardando. Muitas das vezes os filhos se afastam da presença do pai, não é por falta de amor, não é por falta de atenção, mas sim porque ele que se acha o dono do mundo. E por se achar o dono do mundo, acaba quebrando a cara. Assim como este filho quebrou a cara quando saiu da casa de seu pai. Ele achava que aquela riqueza ia durar a vida toda. Ele achava que aquela riqueza ia ser eterna. Mas só que ele se enganou num ponto. Tudo nesta vida se acaba. Tudo nesta vida é passageiro. Tudo nesta vida tem um início, tem um fim. Mas só que o Deus que nós servimos, Ele é hoje, Ele é amanhã e Ele é para todo sempre. Observe que quando o filho está na peleja, ele se lembra de onde ele saiu. Ei, você que está me ouvindo agora aí, tá difícil, tá lotado, a pressão aumentou. Lembra-se de onde tu saiu, pois o mesmo pai que te deu a herança é o mesmo que te aguarda para lhe fazer um banquete contigo e dizer: eis aqui o meu filho que estava perdido e foi encontrado, eis aqui o meu filho que estava morto e hoje vive. Aleluia. Glória a Deus. Há um tempo para tudo nessa vida, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos como uma folha seca, a qual o vento bate e não sabemos para onde vamos. Como muitos usam o ditado: a vida é um sopro. Hoje você está me ouvindo, neste momento você está me ouvindo, mas daqui a 20, 30, 1 hora, 2 horas, tu não sabes qual será o teu fim. Tu não sabes o que o inimigo da tua alma tem preparado. Aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que tem sede, venha e beba da água que traz a vida eterna. Todo aquele que tem fome, come do pão, o pão que dá a vida eterna. Lembra-te que o teu pai está te esperando na porta da tua casa.
Lembra-te que Ele está te aguardando. O anel que tu tirou no teu dedo, Ele está disposto a colocar de volta. A sandália que tu arrancaste dos pés, Ele está disposto a colocar de volta. E o novilho que é do seu irmão, Ele está disposto a matar por tua causa. Ele está disposto a celebrar por tua conta. A Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos. Ele pode vir neste momento qual eu estou pregando a sua palavra. Ele pode vir neste momento no qual você está ouvindo a minha voz. E do nada você deixará de ouvir ela. Amém? Que essa palavra venha falar com nossos corações. Não só hoje, mas que a gente venhamos meditar. Para que a gente não venha agir precipitadamente. Para que a gente não venhamos pedir a nossa herança antes do tempo. Porque se pedirmos a nossa herança antes do tempo, é arriscado quebrarmos a cara lá na frente. É arriscado ficarmos no buraco lá na frente. Aleluia. Assim como ficou esse jovem. Amém?